disse aqui. Pensando nas coisas que ele compartilha no próprio portal e faz uma reflexão sobre este canal, sobre as formas de se vender, como vender e o que vender. Uma comparação entre as opções de carteira. Como é que vocês fazem isso na hora de escolher o que vai ou não para uma plataforma de marketplace? Ela é mineira, engenheira de computação, tem um MBA, é apaixonada por gente, pets, livros, séries e tecnologia. Para falar sobre conta clássica ou transparente, nós vamos agora para Payments, eu convido a Jordana Freitas, a Head de Produtos da Wirecard. Jordana, boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Boa tarde, Marketplace Conference 2020. Prazer imenso conversar com vocês hoje. Espero que estejam todos saudáveis e seguros e se cuidando nesse momento de quarentena. E vamos conversar um pouco, sim, sobre a escolha da sua carteira digital, o tipo de conta para a sua carteira digital. Obrigada. Bom, a palavra está com você, querida. Muito obrigada. Bom, nós vamos responder algumas perguntas com relação a Marketplace e carteira digital. Vamos primeiro conversar sobre como é formado esse ecossistema de Marketplace, onde que a carteira digital está nesse ecossistema, quais são as opções disponíveis de solução para a carteira digital. Já aconteceu o spoiler aqui que existem opções de contas clássicas e contas transparentes, né? Quais são os prós e contras de cada opção de carteira, de acordo com o seu modelo de negócios. E uma vez que você toma essa decisão, você implanta a sua carteira digital no seu marketplace, como que ela pode te ajudar a alavancar o seu negócio. E aí a gente termina com alguns cases de mercado que eu trouxe para vocês. Vamos lá. Bom, como é formado o ecossistema de um marketplace? A primeira coisa que nós precisamos, mais importante de todas, é o nosso comprador. Então, aqui, nós temos a compradora Júlia, que quer fazer uma compra online e vai procurar no seu dispositivo, seja no seu computador, no seu celular ou outro dispositivo online, uma opção para fazer a sua compra e chega lá no seu marketplace. Então, quando a Júlia chega no marketplace, ela tem uma experiência num site, né, num canal digital, e ela não sabe, mas por trás desse site existe uma plataforma digital oferecendo serviços online para formar essa experiência online do marketplace. Então, o primeiro fornecedor que você tem no seu marketplace, como dono do marketplace, é a plataforma digital que você vai construir o seu site em cima. E aí, depois disso, a Júlia está lá no seu marketplace, ela escolhe alguns produtos, ela coloca no carrinho, e aí ela vai fazer o checkout online do carrinho dela, né? Ela vai efetivamente fazer o pagamento dela. Então, nesse momento, a Júlia também não sabe, mas existe um intermediador de pagamento por trás dessa experiência. Então, o intermediador de pagamento vai receber o meio de pagamento da Júlia, ela vai comprar com cartão de crédito, vai dividir a compra dela em 3 vezes sem juros, e finalmente vai fazer o pagamento do carrinho dela. E aí, para onde vai esse pagamento, né? Esse pagamento vai para o vendedor de cada um dos itens do carrinho dela. Vamos supor que ela tenha colocado no carrinho 3 produtos diferentes. Então, o seu marketplace tem um seller, um vendedor, por exemplo, um JP Aulas Online, que dá aulas de música online. Tem artesanatos, né? Gil Artesanatos, que te dá alguns serviços, alguns produtos aí de arte. E uma consultoria, por exemplo. Então, o Pérez Consultoria também está no carrinho da Júlia. Como que esse dinheiro sai da conta da Júlia e chega nos seus vendedores, nos vendedores do seu marketplace? É através da carteira digital. Então, você, como marketplace, dá um serviço de carteira digital, fornece um produto de carteira digital para os seus vendedores. E então, o que é nesse ecossistema a carteira digital? Lá na carteira digital estão todos os pedidos, todas as transações e todo o extrato, né, todo o histórico de vendas que aquele seu vendedor, dono daquela carteira, fez através do seu marketplace. Então, ele funciona de uma maneira similar a uma conta bancária. Existe um extrato, existe um saldo
e existem algumas funcionalidades que podem ser feitas, alguns produtos aí de conta que pode ser feita nessa conta digital. Então, basicamente, ela funciona de maneira similar a uma conta bancária, porque você pode, por exemplo, fazer transferências ou entre contas digitais ou entre bancos, eventualmente fazer um pagamento, né, um pagamento de algum boleto seu, ou você na posição de vendedor agora nesse momento e não de marketplace. Então, tudo isso significa que ela pode ser, inclusive, uma solução para pessoas não bancarizadas. Então, quando você estiver demonstrando valor como dono de marketplace, de uma carteira digital para o seu vendedor, você pode dizer que também a conta digital pode ser uma solução para pessoas não bancarizadas. Ela é similar a uma conta bancária, mas ela não está atrelada a uma instituição financeira. E, eventualmente, claro, se o seu vendedor tem uma conta numa instituição financeira num banco, a carteira digital oferece a funcionalidade de fazer transferência para essa conta bancária também. E aí, o que é interessante nessa carteira digital para você mostrar valor para o seu vendedor e vir para o seu marketplace, né? No geral, o marketplace ele tem mais volume de venda do que um vendedor independente que não está atrelado no marketplace. Então, isso significa que ao negociar uma conta digital, de carteira digital, com um fornecedor de mercado, né, um intermediador de pagamento ou qualquer outro fornecedor que te dê essa conta digital para o seu marketplace, a negociação entre o marketplace e esse fornecedor costuma ter taxas mais baixas, taxas melhores para o seu vendedor. Então, isso também pode ser uma maneira de agregar valor para o seu vendedor em vir fazer parte do seu marketplace ao invés de vender de maneira independente. E aí, quais são, finalmente, aí me perdoa, eu tenho que voltar, passou um slide a mais, quais são finalmente os tipos de conta de carteira digital que estão disponíveis, né, no mercado? Você tem a opção de conta clássica, que é uma conta do seu fornecedor de pagamentos ou do seu fornecedor de carteira digital. Ela não é muito customizável, ela tem a experiência digital ali do seu fornecedor. O máximo que você pode conseguir fazer é, eventualmente, agregar o seu logo e mudar algumas cores, dependendo do fornecedor de carteira digital. Então, essa é a conta clássica. E a conta transparente, ela permite com que você integre a sua própria conta através de uma plataforma de integração, como uma API, por exemplo. Então, você pode criar o look and feel, a identidade, a experiência de usuário, sua própria, né, com a sua identidade, usando uma API do seu fornecedor. Essa é a conta transparente. E aí, o que considerar para escolher entre conta clássica e transparente, né, de acordo com o seu próprio modelo de negócio? Aqui não tem uma opção melhor que a outra, mas existem opções que podem ser mais adequadas ao modelo de negócio do seu marketplace. Então, pensando um pouco em estratégia, se você tem tempo para desenvolver e se você tem orçamento para desenvolver, pode ser interessante para você escolher uma conta clássica, porque a conta clássica depende de um time de tecnologia, independe, me perdoa. Então, voltando à linha de raciocínio, se você possui ao seu dispor um orçamento para engenharia, né, para tecnologia, um time de desenvolvimento, e se você não precisa começar a operar muito rapidamente, a conta transparente é interessante para você, porque ao usar uma conta transparente, você precisa se integrar com o seu fornecedor. Então, tem um esforço de desenvolvimento aí. Agora, se você não tem um time de tecnologia, de desenvolvimento ao seu dispor, precisa começar a operar rápido e tem uma limitação de orçamento para desenvolvimento, a conta clássica pode ser interessante. Então, eu estou aqui nos primeiros 3 itens de estratégia. Então, a conta clássica, o seu vendedor simplesmente faz um cadastro, um onboarding, que a gente chama, ele mesmo, na sua própria conta. Então, ele abre a conta clássica sozinho. E pensando um pouquinho mais em estratégia, se você decide, porque você tem orçamento e tem mais tempo, você decide integrar com a conta transparente, é importante conversar com o seu fornecedor de conta digital, aquele com que você está usando uma API ou uma maneira técnica de se integrar,
para estabelecer quem será o primeiro nível de suporte para incidentes relacionados à sua carteira digital. Então, algum problema, alguma inconsistência de saldo ou de extrato, se você está trabalhando com conta transparente, é mais natural que o seu próprio time do seu marketplace faça um primeiro nível de atendimento, de suporte aos seus vendedores. Se você prefere deixar isso a cargo do seu fornecedor, então a conta clássica pode ser mais interessante para você. Conta clássica que tem aquela experiência do seu fornecedor e não a sua. Então, com relação à experiência de usuário e identidade de marca, dependendo do teu modelo de negócio, se for mais importante para você que a experiência tenha o seu design, tenha o seu tom de voz, a sua maneira de se comunicar com o seu vendedor, a opção mais interessante para você pode ser a conta transparente, porque você usa somente o que a gente chama da tecnologia nos fundos, o background ali do seu fornecedor, mas você faz toda a interface de usuário da sua conta você mesmo, né, com a sua identidade. Se isso não é importante para você, a conta clássica pode ser interessante, porque mesmo você tendo uma capacidade de identificação da sua marca menor na conta clássica, é uma opção algumas vezes mais rápida para começar a operar. E aí, com relação à operação, tá joia. Então, com relação à operação, se você usa uma conta transparente, você é dono da segurança das informações, você pode ter a opção de transacionar em nome dos seus vendedores nas contas, na carteira dele. Você tem mais velocidade para ativar ou desativar funcionalidades, por exemplo, transferência para bancos, pagamento de contas, um cartão pré-pago na conta do seu usuário, tudo isso relacionado à conta transparente, e você pode escolher como se comunicar com o seu vendedor através da conta digital, também relacionada à conta transparente. Se esses 4 últimos pontos não são importantes para você, então a conta clássica pode ser uma opção interessante. E aí, adiante, o que pode te ajudar a tomar essa decisão, né? Eu levantei, olhei esse checklist, como mais eu posso decidir? Bom, é interessante pensar como seus parceiros de negócio podem te aconselhar. Então, uma consultoria de negócios com que você trabalha, fornecedores de outras partes do seu marketplace podem te aconselhar. Você pode fazer um benchmarking de mercado, ver como os seus competidores, né, a sua concorrência está fazendo, de acordo com o modelo de negócio parecido com o seu. Participar de fóruns com especialistas, por exemplo, este, né? Pensar nos seus KPIs também, o que você quer controlar e como isso se encaixa entre conta clássica e transparente, e qual é o nível de segurança que você precisa. Eu quero ser dono da segurança ou eu quero terceirizar para uma empresa que faça isso por mim? E uma vez escolhida a sua carteira digital, o tipo de carteira entre conta clássica e transparente, é interessante pensar numa maneira de produtizar a sua carteira e de olhar para indicadores de negócio relacionados à carteira, não precisamente ao seu marketplace dessa vez. Então, você pensar como eu posso produtizar a minha carteira, que outros produtos eu posso oferecer além de uma carteira digital, como a gente já falou, por exemplo, se você tem presença física, uma maquininha, dar um cartão pré-pago para o seu vendedor, especialmente se ele não for bancarizado, para ele usar o saldo da carteira, e qualquer outra maneira de produtizar e rentabilizar a sua conta. E se não for o seu forte, busca um fornecedor de conta digital que possa aconselhar e oferecer uma consultoria para você com relação a essa maneira de rentabilizar a sua carteira. E aí, exemplos de mercado, nós na Wirecard temos como cliente a Natura, que é um exemplo de conta clássica, que é um layout parecido com esse daqui, que é a nossa conta clássica da Wirecard, e temos um exemplo também de conta transparente, que é o nosso cliente Enjoei, que tem a conta de carteira deles chamada Enjobank, com toda a identidade da Enjoei, né, e da Enjobank, mas por trás é a API Wirecard que funciona aqui. Por isso é uma conta transparente, aí perdoa o erro aqui, não é clássica, é transparente neste caso. E aí, finalmente, alguns dados da Wirecard e um momento para a gente bater um papo e responder perguntas. Estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, Jordana. Já tenho aqui algumas perguntas do chat. E vamos lá. Nossa, tem uma lista. Se prepare, vamos lá. Que bom, estou preparada, vamos lá. São perguntas longas, mas a primeira é: Jordana, quais os principais erros, é do Rafael, quais os principais erros na hora de escolher uma carteira digital?
Rafael, obrigada pela pergunta. Eu acredito que o principal erro é não pensar no seu modelo de negócio antes de tomar essa decisão. Não pensar naquele checklist que a gente estava conversando de como avaliar o quão estratégico é você ter ou não ter a identidade e a experiência da sua marca na sua conta digital. Então, imagina que se isso é muito importante para você e você tem toda a parte de cadastro do seu marketplace na sua arte, mas quando entrar na conta clássica, a arte é toda do seu fornecedor, a identidade é toda do seu fornecedor, isso pode ferir se a sua estratégia de mercado ser ter uma presença forte de identidade de marca, essa transição complicada entre um look and feel, né, uma experiência online para o usuário entre a sua e o do seu fornecedor pode quebrar um pouco a sua estratégia de presença. E, por outro lado, na escolha da conta transparente, um possível erro é não levar em consideração o qual maduro ou seu time interno ou o que você escolheu terceirizado para fazer a engenharia da integração, o quão maduro ele está nesse tipo de solução. Esse time já fez integração de conta de carteira digital antes? Quanto tempo demorou? Quais foram as dificuldades? Toda essa pesquisa pode ser importante para que a integração da sua conta transparente não vá além do tempo que você precisa para pegar o timing do mercado e lançar o seu marketplace. Bacana. Jordana, tem uma pergunta que está com um login X alguma coisa, não é um nome. Ele diz que ele está montando um marketplace e ele já sabe que a Wirecard tem o split. A pergunta dele, a dúvida dele é: cada transação que você já faz o split, onde o repasse da comissão vai para a plataforma do marketplace e o restante do valor da venda vai para o seller, ok. Porém, isso não acontece no momento da compra. Existe alguma melhoria para esse repasse ser feito somente quando o produto for entregue ao cliente? Existe. Eu entendo que a pergunta está bastante orientada ao produto Wirecard, certo? Certo. Bacana. Durante a nossa conversa e a minha explicação, eu tentei ser um pouco mais genérica com relação à tomada de decisão. Então, o split é um dos possíveis produtos a se verificar quando você está tomando a sua decisão mais por fornecedor do que por solução. Então, o split, falando mais precisamente da Wirecard, o split na Wirecard ele é transacional. Isso significa que o split, o valor entre o seu vendedor e a sua cadeia de split só vai ser feita se o pagamento for autorizado pelo adquirente. Então, a primeira parte da pergunta é: o split da Wirecard é transacional, o valor só é liquidado na conta dos diferentes participantes do split, uma vez que a adquirência autoriza o pagamento. Então, essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda parte da pergunta é se existe uma forma de segurar essa transação até que o produto seja entregue. É um produto auxiliar ao split no marketplace, chamada custódia, que é um produto que a Wirecard tem, e aí depende do seu modelo de negócios, depende da sua arquitetura, de uma série de fatores. Mas, de maneira geral, a custódia permite com que você faça uma pré-autorização do seu pagamento, segure a autorização na adquirente, e só quando o seu time do seu marketplace autorizar, é que esse valor, essa transação é liberada e o split acontece. Bacana, então, eu acredito que uma possível solução é custódia. Obrigada, Jordana. Jordana, uma pergunta também do chat. Como funciona o fluxo de caixa quando transações a crédito são realizadas? O seller aguarda o prazo de pagamento? Depende também do seu fornecedor de intermediador de pagamento, que geralmente é o seu mesmo fornecedor de carteira digital. Na Wirecard é assim. Quando é feito um pagamento de cartão de crédito, o cartão de crédito ele liquida aquele pagamento 30 dias, como qualquer outra bandeira, como qualquer bandeira e qualquer cartão de crédito.
porque é quando acontece o fechamento da fatura e etc. Alguns fornecedores, e a Wirecard é um deles, te oferece uma funcionalidade chamada antecipação de recebíveis, em que você vai lá na sua conta, pode ser transparente no caso da Wirecard ou clássica, e você verifica a lista dos seus recebíveis e decide antecipar. Então, você sabe que o recebível X vai ser pago em 17 dias, que o Y vai ser pago em 30 dias, e aí você quer antecipar esses 2 recebíveis para receber amanhã, depois de amanhã, ou daqui 7 dias, ou daqui 14 dias, como é o caso da antecipação na Wirecard. E aí lá na sua conta você faz a antecipação dos seus recebíveis. Então, sim, existe essa funcionalidade, é uma funcionalidade taxada, então existe uma taxa que os fornecedores cobram para poder fazer essa antecipação, e aí depende do fornecedor que você escolhe e do contrato que você fecha. Bacana. Jordana, querida, muito obrigada. Obrigada por esse momento aqui com a gente. Boa tarde para você. Até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.